Cuidado, você pode acabar perdendo o seu direito. Sabia que nem todas as pequenas causas devem ser protocoladas nos juizados especiais? Você sabe seus direitos? Meu nome é Thierry Leite, sou advogado e vou te explicar sem complicar. Os juizados especiais são regidos pelas leis 9.099 de 95 e 10.256 de 2001. A segunda lei diz respeito à instituição deles em âmbito da Justiça Federal. Para simplificar, neste vídeo vamos focar na mais comum, a Lei 9.099 de 95. De maneira equivocada, os juizados especiais são popularmente chamados de pequenas causas. Isso porque são órgãos do Poder Judiciário responsáveis pelo julgamento de causas consideradas de menor gravidade, criados para facilitar o acesso da população à justiça. É nessas unidades que são tratadas questões mais simples e cotidianas da população, seja na esfera civil ou criminal. Só podem ser partes nos juizados especiais os cidadãos brasileiros maiores de 18 anos, ou seja, pessoas físicas e capazes, microempresas, empresas de pequeno porte e organizações da sociedade civil de interesse público, portanto, instituições privadas sem fins lucrativos que prestam um serviço com finalidade social. Já quem não pode ser parte consta expressamente indicado no artigo 8 da Lei 9.099 de 95. Uma questão relevante é que lá as causas são de até 40 salários mínimos. Isso não quer dizer que se você tiver uma causa maior, você não pode ajuizá-la lá. Mas você renunciará a todo o valor que exceda os 40 salários mínimos. Isso é claro, se não houver um acordo entre as partes. Mas se liga nisso! Diferente do que muitos acreditam, em algumas situações a presença de advogado nos juizados especiais é obrigatória. Por exemplo, em casos que excedam 20 salários mínimos, nos termos do artigo 9º da Lei 9.099 de 95. Em caso de recurso, conforme o parágrafo 2º do artigo 41 da mesma lei, ou para o réu quando se tratar de criminal. Até aqui você conseguiu entender? Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu te respondo. Aproveita e curta esse vídeo, se inscreva nesse canal e clica no sininho para acompanhar os próximos. Mas afinal de contas, como funcionam os juizados especiais? Todo processo se realiza em uma sequência de atos, denominada procedimento processual, ou rito processual. Em outras palavras, o rito processual é o caminho a ser percorrido desde o início até o fim do processo. Ou seja, o processo passa por várias etapas chamadas de fases processuais, até chegar ao seu desfecho final. Nesse percurso são praticados vários atos, pelo autor, pelo réu, pelos servidores, pelos auxiliares de justiça e pelo próprio juiz, denominados atos processuais, até que o processo esteja pronto para o julgamento final. Existem vários ritos, caminhos definidos por lei, de acordo com o tipo de processo. O primeiro é o rito ordinário, é um caminho mais tortuoso e longo até o final da ação. Ele requer uma sequência maior de atos processuais. O segundo é o sumário, é mais concentrado e por isso exige menos atos, ou seja, teoricamente mais curto e mais ágil que o primeiro. E temos o terceiro rito, sumaríssimo, que é o menor de todos eles, e é esse o rito usado nos juizados especiais. Por falar nisso, eu tenho um vídeo explicando de forma simples e básica como funciona a justiça brasileira. Vale muito a pena você assistir, vou deixar o link na descrição. Quando você entra com uma ação nos juizados especiais, o réu será citado para comparecer a uma audiência de conciliação. Ou seja, um conciliador irá estimular que as partes entrem em um acordo. Agora, caso isso não aconteça, será designada uma audiência de instrução e julgamento. E nela, o juiz irá observar todas as provas, depoimentos de testemunhas e informantes e irá proferir uma sentença. Em outras palavras, ele irá dar a sua interpretação sobre aquele caso, resolvendo a questão, pelo menos do ponto de vista dele. É comum que o perdedor não se conforme com o julgamento. E às vezes nem o próprio vencedor concorda com a sentença. Por exemplo, porque o valor que pediu não foi totalmente acatado pelo juiz. Ou até mesmo porque somente alguns dos seus pedidos foram procedentes. Portanto, a parte que quiser pode recorrer para uma das turmas recursais do tribunal, que são compostas por 3 juízes. O número é ímpar de propósito mesmo,
para que não ocorra empate sobre o assunto. Isso porque na turma recursal é designado um desses 3 juízes para ser o relator do caso. Ele redigirá o seu julgamento sobre aquele assunto, que em uma data designada será apresentada por ele aos outros 2 juízes, que podem ou não concordar. Nesse momento, acontece uma votação. Vence a opinião com o maior número de votos, sendo proferido por aquela turma um acórdão, ou seja, será a opinião daquele tribunal sobre o caso, o que se tornará uma jurisprudência. É sério, depois assiste o vídeo que eu te falei. Lá eu detalho um pouco mais sobre esse assunto. Beleza, mas por que eu te falei que nem todas as pequenas causas devem ser protocoladas nos juizados especiais? Em primeiro lugar, os recursos lá são muito limitados. Mas o maior problema mesmo é que existe uma discussão técnica se lá é admitido ou não a realização de prova pericial. Isso porque os critérios que orientam os juizados especiais são a oralidade, simplicidade, informalidade, economia e celeridade. Simplificando, de um lado, há aqueles que entendem que a prova pericial resulta por si só em uma maior complexidade da demanda, o que a princípio afastaria a competência dos juizados especiais. Do outro, há aqueles que pregam que a necessidade de produção de prova pericial não seria suficiente para afastar a competência do juizado especial, uma vez que a necessidade de produzir prova pericial não significa, necessariamente, conferir complexidade ao processo. Na prática, a prova pericial muitas vezes é indispensável para a solução do caso. Por exemplo, imaginemos que uma oficina instalou uma peça no teu veículo e por uma falha da própria peça ou da instalação, o motor dele fundiu. A única forma de solucionar o problema é realizando uma perícia nesse veículo. Portanto, se boa parte dos tribunais entendem não ser possível realizar prova pericial nos juizados especiais, teoricamente você teria que apresentar uma perícia já pronta. Mas como ela não foi acompanhada pela parte ré e nem por um perito designado pelo tribunal, ou seja, por uma pessoa isenta, muito provavelmente poderá ser considerada nula. Ou seja, nesse exemplo que eu dei, em uma ação que você pode estar buscando a obrigação de fazer ou a reparação dos danos materiais, no caso o fornecimento do conserto do motor ou a devolução dos valores que você gastou para isso, bem como o reembolso dos custos com transportes nesse período que você estava sem o veículo, a compensação pelos danos morais que você sofreu ou ainda os lucros cessantes, caso você seja um motorista de aplicativo, podem ir por água abaixo caso não seja autorizada a produção de prova pericial. E digo mais, em regra, na justiça quem alega algo é que tem que provar. Mas caso se trate de uma ação em que ocorreu uma relação de consumo, como no exemplo que dei, mesmo que se aplique o Código de Defesa do Consumidor, famoso CDC, e se inverta o ônus da prova, ou seja, quem deve provar é o fornecedor do produto ou serviço, não se pode obrigá-la a produzir uma prova que o tipo de processo não admite. De modo que não seria possível condenar essa parte sem que tal prova fosse realizada. Mas como aqui o objetivo é simplificar, portanto, meu amigo e minha amiga, para evitar que você entre nessa discussão de juridiquês, onde todo mundo fala bonito, mas na prática você perde o direito, é melhor ajuizar a ação na justiça comum mesmo, viu? E lembra que te falei que no que diz respeito à Lei 9.099 de 95, acima de 20 salários mínimos, mesmo nos juizados especiais você terá que ter um advogado? Pois é, se você perceber que para provar o que você está dizendo terá que ser feita uma perícia, já peça para ele ajuizar a ação na justiça comum mesmo. E se for o caso, e você não tiver grana para pagar as taxas e custas processuais, pede para ele pedir e comprovar a sua hipossuficiência, garantindo para você a gratuidade de justiça. Ah, e se você tiver condições de pagar as taxas e custos judiciais, saiba que quando você ganhar a ação, a outra parte terá que te devolver tudinho, devidamente atualizado e corrigido monetariamente, desde as datas que você teve que pagar. Então, relaxa, que se você tiver mesmo razão e tudo for bem feito, você receberá todos os valores de volta. Agora, comenta aí se você já perdeu uma ação nos juizados especiais porque não foi admitida a realização de perícia.
Aproveita e compartilha esse vídeo com amigos e familiares que você sabe que não fazem ideia disso ou que já tenham passado por essa situação. E se você gostou, de forma sumaríssima, curta esse vídeo, se inscreva no canal e para acompanhar os próximos, clica no sininho. Me segue nas redes sociais vizinhas. Tamo junto!